Saudações! Está a começar a lição número 7 do nosso estudo do livro O Conselho de Deus. E a nossa lição de hoje tem como título A Nova Vida em Cristo. Nós sabemos que a nossa entrada no reino de Deus foi através da regeneração. Aquilo que, por outras palavras, nós chamamos de novo nascimento. O novo nascimento que Jesus ministrou para Nicodemos. Quando Nicodemos aproximou-se de Jesus, queria saber como poderia fazer para entrar no reino de Deus. Então Jesus disse: tem que nascer de novo. A partir do momento que nós nascemos de novo, a nossa vida passa a ser diferente. Totalmente diferente. Porque a entrada do Evangelho na vida de alguém traz mudanças radicais do estilo de vida. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Quando alguém nasce de novo, está a aceitar que a sua vida anterior não foi uma vida saudável. A regeneração é necessária, porque o Senhor Jesus nos retirou de onde nós estávamos perdidos. Deus nos amou e veio nos resgatar. Estando em Cristo, temos uma nova vida. E precisamos saber viver dessa nova maneira. No momento que você foi batizado em Cristo, todas as coisas passadas foram enterradas no momento em que foi colocado na água do batismo. E no momento que saiu, ressuscitou juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo Jesus, nós fomos transformados. Nós somos novas criaturas diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que aprender a viver esta nova maneira, desta nova forma. Como é que se vive no reino de Deus? Efésios 2, 1 a 3, as Sagradas Escrituras dizem: e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, o Senhor Jesus é que nos vivificou, porque nós temos plena certeza que uma vida vivida distante do Senhor Jesus Cristo é uma vida inútil. Não existe diferença entre aquele que vive uma vida fora de Cristo e um cadáver. É preciso Jesus entrar nas nossas vidas para nos transformar e nos vivificar.
João 8,44 diz: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, antes de entrarmos na vida nova, éramos mentirosos, tal como o nosso pai daquela época, o diabo, é mentiroso. Quem mente está a fazer o papel do seu pai, o diabo. Duas perguntas são importantes para esta nova vida em Cristo. A primeira: qual é a sua identidade nessa nova vida? A segunda: como você vive no reino de Deus? Para responder a primeira questão, nós vamos trazer o nosso primeiro ponto dessa nova vida em Cristo. O primeiro ponto é sua nova identidade. A sua nova identidade é filho de Deus. A partir do momento que recebemos a Jesus, também recebemos uma nova cédula, um novo BI. E lá na nova cédula temos a nova identidade. E é a identidade como filho de Deus. Quando nós recebemos o Senhor Jesus, deixamos de ser servos, passamos a ser recebidos como filho. Esta é a manifestação e a revelação do amor de Deus. Ele nos transforma em filhos. João 1:12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Todos aqueles que receberam a Jesus foram dados este direito de ser chamado filho de Deus. E o ser filho de Deus implica ser herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Tudo aquilo que Jesus herdou, nós somos herdeiros juntamente com Ele. Gloriosas são essas palavras. Em 1 João 3:1, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então, ser chamado filho de Deus é um grande privilégio, é uma honra que nós temos pelo fato de passarmos a pertencer a Deus. Em Romanos 8:14 a 17, a palavra diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, ou outra vez viverdes atemorizados. Mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Por isso que somos filhos de Deus. E como filho de Deus, o Espírito Santo habita em nós. E o Espírito Santo conduz os nossos passos. Nós sabemos como andar, porque é o Espírito Santo que nos mostra o caminho. O Espírito Santo é que nos convence. Então, como filho de Deus, existem algumas coisas que nós aprendemos sobre filho de Deus. O primeiro aspecto é que um filho é guiado pelo Espírito. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, qualquer um que anda de qualquer maneira e não é guiado pelo Espírito de Deus, este não é filho de Deus. Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. O mesmo Espírito que nos transformou do império das trevas, nos transportou do império das trevas
para o reino do Filho do amor de Deus, é este que vai nos conduzir dia após dia. Aprenda a viver de acordo com o Espírito, a andar no Espírito. Esta era a nossa linha A. Como é que vive os filhos de Deus? A linha A, um filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. A linha B, um filho tem liberdade e intimidade com o Pai. Não precisa de intermediário. Um filho tem esta prerrogativa de poder aproximar-se do Pai e conversar livremente. Antes da morte e ressurreição de Jesus, haviam restrições. Mas a Bíblia diz, no dia em que Jesus estava lá pendurado no madeiro, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Significa que foi da iniciativa do próprio Deus para podermos ter acesso direto a Ele. Nós não precisamos de intermediário. O único que nós precisamos para estar em contato com o Pai é Jesus Cristo, através do Espírito Santo. E sublinhamos aqui, Romanos 8, 15, 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Muitas pessoas, por causa das suas religiões tradicionais antigas, em que deveriam fazer esforço para alegrar os seus deuses mortos, eles têm medo de Deus. Mas aqui a Bíblia diz que nós recebemos o espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos Abba, Pai. Abba, Pai é uma expressão mais inocente possível de uma criança que nem sabe pronunciar as palavras, mas que consegue conversar, consegue chamar pelo Pai. Abba, Pai. E esse Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, como filho de Deus, te convidamos, ou é convidado pela palavra de Deus, a viver em intimidade com Ele, pela oração, pela confiança e muito amor que o Senhor tem nos dado. Então, temos que aprender a chamar a Deus de Pai, porque Ele realmente é nosso Pai. Muitas pessoas, por causa de pais biológicos acidentados que tiveram, têm dificuldade de conviver com Deus como Pai. Nós estamos numa sociedade em que muitas crianças são órfãs de pais vivos. Então, há dificuldade. Quando nós falamos de Deus como Pai, Ele vê a imagem paterna estragada que existe lá em casa. Pensa, se Deus é como aquilo aí que eu tenho em casa, é uma situação difícil. Mas aqui nós estamos a ouvir que Deus é o nosso Pai perfeito. Como Pai perfeito, Ele está lá para nos receber e poder conviver conosco. A linha C. Um filho é herdeiro de tudo o que o pai tem. Não precisa fazer oração, não precisa jejuar para um filho ser herdeiro. Só o fato de ser filho já é suficiente para herdar. Não estou aqui em nenhuma forma dizer para as pessoas pararem de orar ou parar de jejuar. São coisas diferentes. Mas um filho é herdeiro. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, quanto a esta primeira questão, a nossa identidade é identidade de filho. Tudo o que Jesus conquistou, Ele conquistou para nós. Independentemente das nossas trajetórias, dos nossos percursos, tem que afirmar em voz alta, deve repetir que eu sou filho de Deus através de Jesus. Não permita que nenhuma outra mentira venha te tirar esta verdade. O segundo aspecto, a nossa nova maneira de viver é através da fé. Nós não vivemos com base em conquistas. Nós vivemos com base na fé em Cristo Jesus. Há muito tempo, as pessoas pensavam que era preciso fazer alguma coisa para alegrar a Deus. Mas a nossa salvação é pela graça. A Bíblia vai dizer, porque pela graça sois salvos,
mediante a fé. E isto não vem de vós, é o dom de Deus e não de obra, para que ninguém se glorie. A nossa nova vida no reino de Deus é através da fé. Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Independentemente das circunstâncias, aquilo que estiver a acontecer, quem é justo sabe que vive através da fé, através da graça de Deus, não através da conquista. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A vida em Cristo, a vida no reino, é uma vida baseada na fé. Nós cremos em Deus, cremos em Jesus Cristo, por isso que a nossa vida é uma vida de esperança. Então, nessa nova vida, o que vale, né? Quando nós falamos que vivemos pela fé, vivemos na obediência, naquilo que a palavra de Deus diz, há duas coisas que devemos compreender sobre viver na fé. Primeiro, viver por fé é obedecer a tudo o que o Senhor fala na sua palavra. Discípulo é aquele que crê em tudo o que Cristo diz e faz tudo o que Cristo manda. Então, viver é obedecer tudo aquilo que a Bíblia diz. Não é para cortarmos a palavra, encontrarmos versículos prediletos e outros não prediletos. Temos que viver de acordo com a palavra de Deus na totalidade. Aquele que crê que Jesus é seu Senhor deve obedecer. Porque na Bíblia também Deus vai dizer: por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu vos mando? Então, se nós reconhecemos que Jesus é nosso Senhor e Salvador, temos que obedecer aquilo que Ele diz. Romanos 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Era uma obediência, um ato de fé. Tiago 2:14-17. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e diz: não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Nós acreditamos em Deus e demonstramos esta nossa fé através daquilo que nós fazemos. Então, viver pela fé implica obedecer o que a Bíblia diz. O segundo aspecto, viver por fé, é saber que tudo o que o Senhor fala na sua palavra é para você. Existem alguns que eu chamo de crente pá. Crente pá tem a função de distribuir o evangelho para as pessoas. Quando ouve alguma coisa da Bíblia, esta palavra serve para fulano, essa palavra serve para X, essa palavra serve para Z. Não. Toda a palavra de Deus é para mim, é para ti. Tem que estar bem ciente sobre isso. Viver por fé é saber que tudo que está na Bíblia é para si e é para mim. Quem não vive por fé passa por uma situação triste, perde esperança. Mas aquele que vive por fé sabe, independentemente do que acontecer, Deus nunca vai deixar de ser meu Pai. A palavra de Deus, proferida pelo profeta Abacuque, capítulo 3, 17-19, diz: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebentadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aqui o profeta Abacuque deixa claro que, independentemente do que for acontecer, eu me alegrarei no Senhor.
Seja tempo de fome, seja tempo de fartura, seja tempo de crise, seja tempo de abastança. Qualquer situação em que nós estivermos a viver, deve estar claro que o Senhor está lá. Crer é permanecer firme naquilo que Deus fala e saber que tudo o que Deus fala vai se cumprir. Tudo o que Deus nos ensina é para nós cumprirmos. Em jeito de conclusão, é importante saber que no mundo natural nós vivíamos com base no que comíamos e no que bebemos, mas no reino de Deus nós vivemos pela fé em obedecer aquilo que a Bíblia diz. Por isso Jesus vai dizer o quê? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Nós vivemos com base naquilo que está escrito na palavra de Deus. E um texto-chave para uma nova vida em Cristo é este. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, 19 a 20. Termina a nossa 7ª lição. Não se esqueça, subscreva-se ao nosso canal e ative o sino das notificações. Fique ligado. Até a próxima.